Se você acompanha o mangá de Blue Lock, certamente você viu os acontecimentos recentes, onde no fim do jogo de Japão e França, o Rin acabou sendo um dos principais fatores responsáveis pela derrota do Japão. A ação que o Rin tomou nessa cena foi vista com raiva pela maior parte do público, o que não é uma reação errada de nenhuma forma. O Rin fez algo muito ruim para o desempenho da própria equipe, e os próprios personagens tratam essa ação como errada. Então esse momento é realmente feito para despertar sentimento de raiva e incômodo no leitor, assim como desperta nos personagens. Porém, em meio a essa situação, eu acabei observando uma coisa que me chamou muita atenção. O Rin é um personagem que divide muito as opiniões do público, e isso não é de hoje. São muitos fatores que originam as reações mistas do público, mas dentre todos, existe um que é muito falado quando se diz respeito a opiniões sobre o Rin, a sua história e a sua motivação, com muitas pessoas afirmando que essas questões do personagem não fazem sentido, são forçadas ou são simplesmente mal feitas, algo que na minha visão está extremamente errado. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai entrar na mente de Itoshi Rin, explorar o seu passado e realmente entender o porquê ele é dessa maneira e o porquê ele é um personagem bem escrito. Para a gente entender o pensamento e o comportamento de Itoshi Rin, acho justo que a gente comece falando sobre a sua infância. Afinal, ela não só apresenta a base do Rin, como também mostra cada um dos catalisadores para o seu atual comportamento. Itoshi Rin nasceu em um lar relativamente comum, porém cresceu de uma forma solitária, graças a alguns de seus comportamentos. O Rin era visto como estranho pelas outras crianças, o que acabou fazendo com que ele basicamente não tivesse amigos. Esse comportamento, que despertava desconforto nos outros, era caracterizado principalmente por tendências destrutivas. O Rin frequentemente quebrava os próprios brinquedos e tinha gostos que fugiam do comum, como uma das cenas que mais demonstra isso, sendo que ele assiste um documentário sobre animais e fica atraído pela cena de um predador que havia acabado de pegar a sua presa. Esses momentos do Rin também eram acompanhados de momentos de concentração excessiva, onde o Rin começava a babar sem perceber, botando a língua para fora, graças a um foco absoluto que ele tinha nas tarefas que ele realizava. Esse comportamento ainda seria apresentado de novo por ele mais velho em algum tempo, mas mais tarde a gente fala sobre isso, porque isso traz um significado bem interessante. Além disso, os seus pais também não se mostravam muito próximos dele, tendo cenas onde eles demonstram não só preocupação com o futuro de seu filho, como também receio de eles estarem sendo pais ruins. Claro, a preocupação deles é justificável, mas o ponto aqui é que o Rin se sentia deslocado, ele sentia que seus pais não podiam o entender e isso acabava gerando desconforto nele. O Rin não tinha amigos e seus pais também não o entendiam, porém em meio a essa escuridão, ele ainda possuía um grande laço, um que jamais poderia ser apagado, o seu irmão mais velho, Itoshi Sai. Observando a relação deles desde a infância, não é errado dizer que o Sai representa absolutamente tudo pro Rin, com ele tendo a sensação de não possuir nenhuma outra conexão no mundo além da com seu irmão. Isso fica ainda mais explícito quando o Rin compartilha uma parte importantíssima dos seus gostos com o seu irmão mais velho, o seu verdadeiro ego. É muito importante que vocês se lembrem de duas informações, porque elas são o cerne do personagem do Rin. A primeira é o seu ego original, que é apresentado nesse momento. O Rin gostava muito de assistir a um programa na televisão onde um herói frequentemente enfrentava um kaiju, um monstro gigante. Porém, enquanto todas as crianças gostavam do herói, o Rin afirmava que o seu personagem favorito era o vilão. Isso porque o vilão, mesmo sabendo que não tinha como ganhar do herói, continuava avançando e destruindo tudo de forma imparável, onde mesmo que isso custasse sua vida, ele ainda assim continuaria avançando para destruir o herói. O Rin então faz a afirmação que define bem o seu sentimento. Um dia eu quero poder lutar contra um oponente incrível, destruir ele e morrer. A segunda coisa importante é a relação do Rin com o Sai, e por que ela é tão profunda. O Rin não só amava o seu irmão e o via como a única conexão que possuía, como também via ele como um porto seguro, o lugar onde ele poderia ir caso precisasse de ajuda. Isso é deixado claro diversas vezes, como quando o Rin afirma que não se importava de ser visto como alguém estranho, se isso significasse que ele poderia ser como seu irmão, ou como o Sai assumia a culpa pelos brinquedos quebrados do Rin para que ele não fosse punido pelos seus pais. Mas sem dúvidas, a coisa que mais estabelece a relação deles são as seguintes palavras ditas pelo Sai para o Rin quando os dois ainda eram crianças. Não se preocupe com nada.
porque enquanto vivermos eu estarei ao seu lado e sempre serei o seu aliado. Quando o Rin passa a jogar futebol, o laço dos dois fica ainda mais forte, com o Rin querendo se tornar tão bom quanto seu irmão para ser o segundo melhor atacante do mundo, enquanto o Sai ficaria com o primeiro lugar. O Rin passa a querer melhorar e a querer jogar cada vez mais, pois enquanto fazia isso, podia passar ainda mais tempo com seu irmão, desenvolvendo uma admiração ainda mais forte por ele. Porém, o que o Rin não percebia é que fazendo isso ele acabou a lentamente limitar o seu próprio desempenho. Afinal, Rin e Sai podem ser irmãos, mas têm obviamente personalidades diferentes, algo que também é refletido em seu estilo de jogo, o que o Rin passou a ignorar em prol de copiar o estilo do seu irmão mais velho. Quando o Sai vai para a Espanha, o Rin acaba ficando sozinho no Japão, mas isso não o assusta, apenas o motiva a ficar mais forte, para que assim quando seu irmão eventualmente voltasse, eles pudessem seguir juntos o seu sonho novamente. Porém, algo muda na Espanha. A briga do Rin e do Sai é talvez o momento mais mal compreendido em todo o mangá de Blue Lock. É justo enxergar esse momento com os olhos errados na época em que o capítulo saiu, afinal ali a gente ainda não tinha o devido contexto da relação dos dois. Mas atualmente é possível sim compreender essa situação quase que completamente. Para começar, diferente do que muitos dizem, a briga não é sobre o Rin simplesmente fazer birra por não querer que o Sai mude de posição. É pelo sonho que eles compartilhavam, o objetivo que motivava o Rin sempre, fazia ele querer jogar e que ele sentia que mantinha ele tão próximo do seu irmão. Perder o sonho que eles compartilhavam poderia significar perder o Sai, e por isso é tão aterrorizante para o Rin. Esse desentendimento ainda possui muitos outros agravantes, como o fato de ambos os irmãos serem péssimos em se expressarem da maneira correta, e isso ser um traço dos dois personagens durante a obra, com o Rin tendo dificuldade em compreender os próprios sentimentos, e o Sai tendo dificuldades ou simplesmente não tendo qualquer tipo de hábito de externalizar os próprios sentimentos. Além de um outro fator, ambos os personagens estavam em momentos muito sensíveis. O Sai estava se recuperando de seja lá qual for o trauma que ele sofreu na Espanha, e o Rin estava aterrorizado com a ideia de perder o laço com o seu irmão mais velho, a sua única conexão. É a receita perfeita para um desastre, e é exatamente isso que acontece. Os dois brigam e o que antes era uma grande admiração que motivava o Rin, acaba assumindo um caráter distorcido. A admiração do Rin se torna uma grande obsessão, e o objetivo agora era outro, não mais sonhar junto com o Sai, e sim destruir o seu sonho. Já no presente da obra, quando o Blue Lock começa, o Rin continua cego por essa obsessão, com seu estilo de jogo e personalidade ainda buscando se assemelhar com a do Sai. Por isso, inclusive, nas primeiras aparições do personagem, o Rin jogava de uma forma tão diferente da que ele joga atualmente. Aquele estilo era do Sai, e não dele. Eu não vou focar tanto no que o Rin faz antes do jogo do Sub-20 aqui, porque tem realmente poucas coisas relevantes no sentido de história, com todas elas podendo ser resumidas em uma grande cena. Quando o Rin pensa sobre o Blue Lock durante a partida do Sub-20, ele chega a uma conclusão. De alguma forma, em algum momento, ele formou laços com os outros membros do Blue Lock. Deixou de vê-los apenas como meros degraus para o seu objetivo, e passou a enxergá-los como companheiros e rivais. O Rin entra em choque na cena em que ele percebe isso. Jamais tinha conseguido criar qualquer conexão com ninguém além do Sai. Então quando ele sente que tem isso, acaba acarretando justamente no seu despertar, mas não pelo motivo que se espera. Afinal, ao perceber suas conexões, o Rin fica extremamente furioso, e o motivo disso é até um pouco trágico. A solidão sempre foi um elemento presente na vida do Rin. E quando ele sentiu que não estava mais sozinho, ele se sentiu incomodado e com nojo, não só da situação, como de si mesmo. A presença dos outros ao redor dele, no nível dele, o incomoda, afinal ele já estava adaptado à solidão, e não tinha nem um pouco de noção de como lidar com essas conexões. Ao despertar, o Rin assume uma postura destrutiva, arregalando os olhos e ficando constantemente com a língua para fora, algo alinhado ao seu ego original, a sua sede por destruição, onde ele afirma que não poderia mais ser como Itoshi Sai, não queria mais ser a sua sombra, ele queria ser Itoshi Rin, e apenas isso. Mesmo despertado, o fluxo destrutivo do Rin acabou não sendo o suficiente para concluir o seu objetivo, já que o Isagi acabou vencendo aquela partida e todo o dilema com o último gol. Ao fim da partida, o Rin é afundado pela frustração, isso porque o Sai reconhece o Isagi como aquele que mudaria o futebol japonês
e não ele. Essa frustração demonstra bem como os sentimentos do Rin em relação ao Sai são bem bagunçados. O Rin não demonstrava nada além de ódio pelo seu irmão e pelo passado que eles dividiam até aqui. Demonstrava nojo pelo sentimento de ter companheiros. Mas mesmo assim, quando seu irmão não o reconheceu e ele se viu sozinho novamente, o Rin ficou frustrado e descontou essa frustração por meio de raiva no Isagi, aquele que conseguiu o reconhecimento que ele tanto queria. Na Liga Neo-Egoísta, como afirmado pelo próprio Rin, ele não tem o objetivo de conseguir o primeiro lugar. Tudo que ele quer é destruir Izagi Yoichi e Hitoshi Sai. Mesmo com essa motivação, o Rin é incapaz de atingir o mesmo estado de fluxo que ele conseguiu atingir durante o jogo do Sub-20. Faltava algo, algum ponto que ele havia atingido naquele jogo e que ele não conseguiu mais realizar. Demora um pouco no jogo de bastas de PXG, mas ele finalmente percebe o que faltava. O Rin poderia se motivar o quanto quisesse em destruir os seus inimigos. Nada mudaria enquanto ele não entendesse a si mesmo. Assim, é nesse momento onde vemos finalmente aquele flashback que eu descrevi no início do vídeo, onde o Rin finalmente descobre o seu ego verdadeiro, a sede por destruição, colocando a própria vida em jogo. E esse acontecimento tem em si muitos significados interessantes. A começar pelo fato do Rin ter descoberto a própria essência apenas nesse momento, já que no jogo do Sub-20 ele havia feito isso de forma quase instintiva. Aqui ele assume essa postura conscientemente, além do Rin ficar constantemente remoendo as palavras e insultos do Sai na forma de um fantasma durante o jogo, mostrando que ele ainda não havia superado essa questão, embora tivesse conseguido ao menos sair da sombra de seu irmão. O processo da autoconsciência do Rin é algo que já havia sido representado e demonstrado por outros jogadores dentro da obra, em especial o próprio Isagi, que passou por esse processo ainda na primeira seleção ao descobrir o seu estilo de jogo. O Rin passa por essa descoberta só aqui, algo que não só destaca muito o seu nível alto como jogador, como também demonstra o quão imaturo é o Rin não só nessa área, como emocionalmente e psicologicamente, sendo essa falta de maturidade justamente o que o fez demorar tanto para entender a si mesmo. Como último aspecto, ainda falando sobre essa imaturidade, uma das partes mais notáveis desse jogo é justamente a forma que o Rin se comporta nesse momento, sendo alguém extremamente irracional a um nível perigosamente prejudicial. Afinal, de uma só vez ele não marca um gol claro, apenas porque Hitoshi Sai faria melhor, resolvendo reiniciar a jogada do começo, e também não se importa em ferir a si mesmo, visto quando seu nariz sangra ao fim da jogada e ele não demonstra nenhuma reação a isso, além de ficar maravilhado com o gol que tinha conseguido fazer. Essa irracionalidade e imaturidade que o Rin possui ficam evidentes nesse arco, mas é apenas no próximo que isso traz consequências reais a ele. Para a Copa do Mundo Sub-20, Ego passou para os jogadores do Japão treinamentos individuais especiais, próprios para cada jogador, e o treino do Rin foi meditação, sob o pretexto dele não apenas controlar melhor a sua irracionalidade e fluxo destrutivo, mas principalmente direcionar essa energia e capacidades para conseguir guiar o jogo da melhor maneira possível. Remover a presença de Hitoshi Sai e Yoichi Izagi de dentro da sua mente e conseguir atingir um nível ainda mais alto, sem as correntes que o amarram para trás. No jogo da Nigéria, a gente vê que esse treinamento deu frutos, onde o Rin mantém a mente estável e mesmo entrando no fluxo não se perde dentro das próprias emoções, algo que é representado por ele não ter botado a língua para fora durante a partida. As coisas pareciam bem, o Rin parecia ter superado essas questões e o futuro parecia bem promissor. Porém, na partida seguinte, Japão versus França, ele demonstrou visivelmente o porquê esse não foi o caso. Durante toda a partida, o Rin permaneceu apagado, sendo marcado por outros jogadores, não sendo uma rota viável para ninguém no time, até surgir subitamente nos minutos finais, completamente descontrolado novamente, com a sua língua para fora, enquanto tentava roubar o gol da jogada construída pelo Isagi. Existe nesse momento uma frase-chave, e que na minha visão descreve perfeitamente o motivo do descontrole do Rin. Ao chegar perto do Isagi, ele diz o seguinte: "Acha que pode escapar, Isagi? Vocês não vão mais me deixar para trás." Eu digo que essa frase é impactante por um motivo. O Rin claramente não se incomoda apenas com o fato de querer marcar o gol, ele se incomoda por ter sido deixado de lado durante a partida, e isso vai ficar ainda mais claro daqui a pouco.
Em uma decisão irracional, Isagi e Rin chutam a bola ao mesmo tempo, acabando por acertar o travessão, fazendo com que o Blue Lock perdesse a partida e o Rin perdesse a titularidade na equipe. Ele questiona o Ego sobre isso e recebe uma resposta bem clara. O Rin pode não ter desistido do primeiro lugar, mas ele acabou tendo um comportamento ainda mais prejudicial ao time do que isso. Ele limitou o próprio Ego a seguir o Isagi. Quando o Isagi estava sendo anulado pelo time da França, o Rin também foi incapaz de se mover, só conseguindo voltar a brilhar quando o Isagi também voltou. O ego do Itoshi Rin depende do Isagi, assim como dependia do Sai antes. E o motivo disso pode ser explicado apenas olhando para a origem, o ponto de onde esse ego veio. Trazendo novamente a frase dita pelo Rin em sua infância: "Um dia eu quero poder lutar contra um oponente incrível, destruir ele e morrer." O que isso significa na prática? Não importa o quão forte ou habilidoso o Rin se torne, essa linha de pensamento não pode levar ele à vitória. Afinal, o vilão é quem é destruído pelo herói no final da história. Esse ego do Rin pode motivar ele a se tornar mais forte, porém ficar cego por esse objetivo de forma tão literal também acaba sendo prejudicial. O Rin conversa com o Isagi após isso, onde o Isagi questiona o Rin sobre o seu ego, e ele responde que a ambição dele é destruir qualquer um mais forte do que ele. Após isso ocorre um pequeno diálogo, que conversa bem com o que eu havia falado antes, onde o Rin demonstra incômodo não pelo Isagi estar ali, mas pelo Isagi também ter descartado ele durante a partida. Essa é uma fala bem pequena e que sequer se torna algo grande no capítulo, mas serve bem para que a gente veja o quanto aquilo afetou o Rin, e foi o que fez ele perder o controle das suas emoções novamente. Ao fim do capítulo, o Isagi diz que o Rin com certeza vai entrar em campo no jogo contra a Inglaterra, e quando isso for acontecer, ele vai trabalhar para que eles possam entrar em sintonia da maneira correta. Bom, na data que eu tô gravando esse vídeo, a partida acabou de começar, então ainda tem bastante coisa para rolar. O que eu posso dizer é que, assim como no meu vídeo do Hugo, essa parte do vídeo fica como uma aposta. Quando o Itoshi Rin entrar em campo, ele vai conseguir evoluir se desvinculando das correntes que o prendam, ou ele vai ser consumido de vez. Bom, isso é algo que só o tempo vai dizer, mas quando tivermos a resposta, pode apostar que eu venho aqui falar com vocês sobre isso. Antes do vídeo terminar, eu queria apenas dizer uma última coisa, que é o porquê exatamente eu quis fazer esse vídeo. O Rin é um personagem que eu gosto bastante, e ver como ele é tratado por uma parte do público é algo que me impressiona um pouco. Isso porque o Rin não é de forma alguma um personagem mal escrito ou mal desenvolvido. Tudo no personagem é importante para o andamento dele na obra, e quanto mais se analisa ele a fundo, mas isso é perceptível. A questão é que o Rin segue um arco negativo na maioria dos acontecimentos que envolvem o personagem, então ele sofre um desenvolvimento, porém na maioria das vezes um desenvolvimento negativo. A questão é que desenvolvimentos negativos também são desenvolvimentos de personagem. O Rin tá crescendo para um arco mais positivo recentemente, porém isso não impede que ele já tenha tido outros desenvolvimentos antes. O Rin é muito mais do que parece. Ele é uma criança traumatizada que foi tão afundado na solidão que sequer consegue ter uma boa percepção do que significa ter companheiros. Alguém que perdeu sua única conexão e por isso acabou se perdendo até de si mesmo. Quanto mais a gente entra dentro da mente do personagem e lê os diálogos com bastante atenção, mais esses pequenos detalhes ficam evidentes. Eu gosto muito do Itoshi Rin justamente por todos esses elementos, e eu espero que após assistir esse vídeo, você também tenha entendido mais sobre o personagem. Bom, mas por hoje é isso. Deixem aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre o Rin e o que vocês esperam que vai rolar com ele no futuro da obra. Aos poucos, a gente vai juntando essas informações e vamos ver se no fim do jogo contra a Inglaterra, se ele entrar, ele vai realmente ter superado alguma questão. Deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!